dia para todos. Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus venha te abençoar grandemente neste dia. Hoje é dia 17 de setembro de 2020, uma quinta-feira. Estamos entrando ao vivo neste momento para estar trazendo mais uma mensagem a você que está nos assistindo, está nos vendo, está nos acompanhando, ou que vai assistir esse vídeo mais tarde, amém? Hoje é 9h30 da manhã, estamos aqui, onde entramos com o propósito de Deus, e Deus está nos mostrando, nos ensinando como realmente andar no seu caminho. E com o cotidiano do dia, a correria, o dia a dia, muitas das vezes nós não temos tempo de estar abrindo a Bíblia Sagrada e aguardando um tempo para Jesus Cristo. É difícil, é difícil. Parece que o nosso tempo é protocolado. Parece que fala assim, não, vou tirar 10 minutinhos para orar, vou tirar 15 minutinhos para ler a Bíblia, vou tirar 1 hora para ir na igreja, vou tirar um dia para ir na igreja. Amém? Se Deus nos queria como robozinho, Ele tinha feito. Tinha separado nossos dias e deixado um decreto ali, ou algo parecido, uma lei. Fala assim, nesta hora você vai fazer isso, nessa hora aquilo e assim por diante. Mas não. Nós andamos tanto neste mundo, esquecendo que as coisas de Deus têm que vir do nosso coração, da nossa vontade, do nosso desejo, senão não aprenderemos nunca com aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, amém? Eu tirei esse momento sem preocupação, sem importar o que está acontecendo lá fora no dia de hoje, para estar levando uma mensagem para você. Não pensa que isso está edificando a sua vida, pelo contrário, primeiro edifica a minha, porque quanto mais tempo eu passar na presença de Deus, mais tempo eu vou estar edificado. Mas o Senhor vai falar comigo. Eu estou apenas transmitindo um pouco para que você venha ter essa experiência com Deus, essa vontade, esse desejo, não com uma preocupação, mas sem preocupação nenhuma, está buscando a Deus. Estamos nesta manhã já no livro de Marcos, no capítulo número 10. Começamos a fazer um estudo, um ensinamento, não um ensinamento completo, não um estudo completo, pois nos faltaria tempo e pessoas para entrarmos num debate e ver o que é melhor que Deus separou para nós, amém? Então, gostaria que você prestasse atenção, tirasse alguns momentos para estar ouvindo essa passagem, essa mensagem. Marcos, capítulo de número 10. Já lemos o livro de Mateus, já estamos no livro de Marcos, e assim por diante, até chegarmos no final do Novo Testamento e começarmos a estudar o Velho Testamento. Para que você venha entender um pouquinho mais, esvazie de você nesta manhã. Deixa seu eu de lado, deixa tudo que você aprendeu de lado e dê ouvido ao Espírito Santo de Deus, amém? Eu creio que é o único que é capaz de nos convencer dos nossos pecados, o único que é capaz de deixarmos tudo de lado e recomeçarmos novamente, amém? Então, dê ouvido ao Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Começa assim o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 1. O divórcio. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-lo como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntavam-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio
e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe: pela natureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Ele lhe disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar-se com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar-se com outro, adulterará. É complicado nós entrarmos nesse item. Mas aqui, se nós formos ver o que Marcos nos deixou, se nós formos ver os outros discípulos acerca da separação, do divórcio, cada um cita alguma coisa diferente. Amém? Como assim, pastor? Sim, se nós formos até Mateus nos ensina que o homem só deixará a sua mulher por causa do adultério, e aquele que se casar com ela, ou a sua mulher deixará o seu marido por causa do adultério, e aquele que se casar com ele será adúltera, ou aquele que se casar com ela será adúltero. Só que Marcos aqui, através das palavras de Jesus, nos mostra algo diferente. Se nós formos analisar, se formos buscar ao pé da palavra, ao pé da letra, dá a entender que Marcos, através das palavras de Jesus Cristo, onde Jesus é contra o divórcio, onde há um debate muito grande no nosso meio contra o divórcio, onde muitos países já liberaram o divórcio, assim, hoje você casa, amanhã você se divorcia. Mas se nós formos entrarmos na palavra de Deus, irmãos, o divórcio na vida do crente, daquele que conhece a Deus, ele tem que vir em último caso. Ou seja, você vai perguntar só no caso de adultério, né, pastor? O caso de adultério é um deles, mas existe aqui, através da palavra de Marcos, outros tipos de divórcio. De que adianta o homem se casar com uma mulher e a mulher ali todo dia maquinar a morte do seu esposo, a morte do seu marido? Ou seja, o homem puxar para um lado, querer crescer, e a mulher tentar diminuir. Não há cabimento algo continuar desta maneira. E através de muita oração, já que não deu certo, o homem vai, se divorcia da sua esposa. Só que tem um detalhe, aqui ele deixa bem claro: no momento que você entregou o divórcio, não por ser viúvo ou viúva, por qualquer outro motivo, você já não pode mais casar. A Bíblia te orienta para você não casar mais, senão você está deixando a sua esposa para se adulterar com outra pessoa, ou vice-versa, a sua esposa está deixando. De que adianta a mulher chegar todo dia em casa e levar uma surra do marido, ser esculachada, ser humilhada, vendo a hora do marido matá-la? Então, neste caso, devemos seguir sim a lei, é claro. Por quê? Vai esperar morrer por causa de uma besteira dessa? Não. Mas no momento que a mulher deixou o seu esposo, ela tem que procurar viver somente para Jesus. Ele já conheceu o que tinha que conhecer e agora entrega a sua vida para Jesus. É isso que Jesus quis dizer ali. É isso que Marcos entendeu. Os seus discípulos,
Eles tinham deixado as suas esposas para seguir o caminho de Jesus. Ou você acha que não? Eles tinham deixado. Eles deixaram a esposa. Mas pastor, Jesus passou 3 anos aqui no seu mundo. Sim, 3 anos sem estar com as esposas. Neste caso, eles eram os mais interessados se eles estavam fazendo certo. Eles queriam saber. E Jesus fala: vocês deixaram a esposa para servir a mim. Então, a partir de hoje, vocês não podem ter outras esposas. Hoje a esposa sou eu. Hoje o noivo sou eu. E assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, nem tudo que a lei permite, nós devemos trazer para nós. Então, devemos nos esforçar o máximo possível, mas vai chegar um ponto. Se chegar a esse ponto, não tem mais jeito, pensa bem. Foi um só casamento, um divórcio. Salvo-se as viúvas ou os viúvos. Se quiserem casar novamente, deverão escolher as pessoas certas. Não pode ser adúlteros e nem adúlteras. Não pode ser separada ou algo assim. Esta era a visão de Jesus. Mas dá muito pano para manga. Dá muita interpretação. Então, meus irmãos, devemos ter muito cuidado com aquilo que nós façamos. Por isso que o homem, ele deve pensar direitinho com uma pessoa que ele vai se casar, que ele vai se juntar, que ele vai se unir, é para o resto da sua vida. Vai ser uma só mulher. Ah, não importa que separou, mas é para o resto da sua vida, somente aquela, de preferência. A não ser que um dos dois venha a falecer. Aí sim, nos dá pano para continuar a ter outra vida, amém? Porque fala que todas as necessidades das carnes, ela é suprida com o Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Então entraremos nesses detalhes um pouco mais lá na frente. Eu sei que você está cheio de perguntas, cheio de questionamento, mas seria bom que estivéssemos juntos para discutir, para você me convencer através do Espírito Santo e para eu te convencer, amém? Continuando, Marcos 10, versículo 13, Jesus abençoa as crianças, e traziam-lhe crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os pequeninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nela. E tomando-os nos braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém? Então é assim, essa passagem das crianças. Aqui, vamos entrar somente numa questão. Os nossos filhos, os jovens, as crianças, elas devem aprender desde pequenininha a palavra do Senhor. Porque essa geração vai passar, se o Senhor não vir, a outra geração vai passar. E a geração que vai dominar vai ser as crianças que estão crescendo agora. Se nós produzirmos fruto de arrependimento, crianças que estão se iniciando agora, a verdadeira palavra do Senhor, pode ter certeza, vamos ter jovens que estão levando mais palavras, e vai chegar uma geração onde teremos a maioria já conhecendo a palavra do Senhor Jesus. Então é importante as crianças, ao frequentar um culto, a ter um ensinamento, ao você colocar na sua casa algo da parte de Deus, vai entrando na sua mente, vai entrando no seu cérebro e ali ficando gravado. Porque o Senhor fala que é essa geração de crianças, desses jovenzinhos, que vai dar continuidade à palavra do Senhor, amém? Então, este é um dos itens que eu gostaria de citar
neste dia, porque o parágrafo 10 ele é um tanto extenso e não vai dar para a gente terminar em 30 minutos, 40 minutos. Então, meus irmãos, Jesus, o povo, já queria impedir, até os seus discípulos queriam impedir as crianças de chegarem até Jesus. Pois criança, ela tem uma energia tremenda, ela corre, ela brinca, ela pula e às vezes atrapalha, mas o Senhor não. Crie com cuidado dos seus filhos, tome cuidado com as suas crianças, ensina. Na hora de repreender, saiba repreender, mas leve a palavra do Senhor, que é uma nova geração que vai nos trazer a verdadeira palavra. E você tem que ser o testemunho para as suas crianças. Amém? E fala que Jesus não batizava com água as crianças, não. Jesus apenas abençoava com as suas mãos. Amém? Abençoe seu filho. Você tem esse poder. Coloque as mãos sobre a cabeça do seu filho nesse dia. Abençoe ele. Que ele venha pegar este costume de você estar abençoando ele todo dia, para que ele venha crescer e entender o quão bom é Jesus Cristo. Continuando, Marcos 10, 17 diz assim: o jovem rico, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falsos testemunhos, não defraudará alguém, honra teu pai e tua mãe. São 10, pastor, só com vocês 5, mas nós vamos entender. Honra teu pai e tua mãe. Bom dia para a nossa irmã Cida. Que Deus te abençoe, irmã Cida. Continua ouvindo. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo, amém? Então o jovem respondeu. Ele respondendo lhe disse: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te somente uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filho, quão difícil é para quem confia nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico pelo reino de Deus. E eles admiravam mais ainda, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor a mim e do Evangelho, que não receberá 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães e filhos, em campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém? Vamos tentar entender essa passagem, essa mensagem do jovem rico primeiro, e aqui só confirma aquilo que os discípulos estavam falando sobre o divórcio. Aqui o Senhor fala que eles deixaram tudo, os seus discípulos, deixaram casa, pai, mãe, esposa, deixaram tudo para o seguir, e serão recompensados. Muitas vezes não nessa vida vindoura, mas
na vida futura. Amém? Mas eu quero, nesta manhã, falar um pouquinho desse jovem rico. Esse jovem rico não era um jovem rico qualquer, como muitos pensam, como muitos acreditam. Era um jovem rico, instruído na palavra de Deus, pois conhecia os mandamentos. Quando Jesus perguntou para ele que ele teria que deixar, tinha que seguir os mandamentos: não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, não defraudará ninguém, honrar o pai e a mãe, assim por diante. Ele responde para Jesus: tudo isto eu faço desde criança. Jesus se admirou. Jesus falou assim: ótimo, achei mais um para seguir-me. Aí Jesus toca na ferida que mais dói. Quando Jesus toca na ferida que mais dói, ou permite que seja tocado, nós nos entristecemos. Muitas das vezes deixamos até Jesus de lado, que foi o que aconteceu com esse jovem rico. Quantas vezes nós gostamos de alguém e prematuramente o Senhor vem, tira um filho, tira a esposa, tira o marido, tira a mãe, tira o pai, e nós questionamos: Senhor, que tu fizestes isto? Porque Jesus permitiu que isto acontecesse. Irmãos, ninguém falou que servir a Jesus era fácil, era simples. Ninguém falou. Tem muitos que falam aí, mas para arrancar aquilo que você tem e aquilo que você não tem. E Jesus, ele sabia onde estava o coração daquele jovem. Ele sabia que o coração daquele jovem estava na riqueza. Então, meu irmão, quando Jesus te provar naquilo onde está seu coração, dê graças a Deus, glorifique a Deus, pois você estava amando mais aquilo do que a Deus. Você estava colocando a sua salvação naquilo do que a Deus. Então Jesus chega para aquele jovem rico e fala dessa maneira: olha, só falta uma coisa para você me seguir. E ele ficou todo contente. O jovem ficou contente, pois sabia que o Senhor Jesus, ele sabia que o Senhor Jesus o iria aceitar para andar com ele ali. E ele fala todo entusiasmado: o que, Senhor? Pega tudo que você tem, tudo. Eita, o que você tem de mais importante na sua vida hoje? O que você está colocando na frente de Jesus? O que você está colocando em primeiro plano e deixando Jesus em segundo plano? Eu não sei. O que eu estou colocando, eu sei. E você deve saber também o que você está colocando na frente de Jesus Cristo. Pois a palavra do Senhor nos fala, nos orienta, nos alerta, para que em primeiro lugar buscamos o reino dos céus, em primeiro lugar, e depois o restante nos será acrescentado. E o Senhor Jesus sabia que em primeiro lugar aquele jovem estava no coração a sua riqueza. Quero mandar um abraço nesta manhã ao nosso irmão Geraldo. Irmão Geraldo, que Deus abençoe a sua vida, amém? Fique aí até o finalzinho. No finalzinho estaremos fazendo uma oração para que Deus venha abençoar a sua vida, a vida da irmã Cida, a vida daqueles ali que estão ouvindo ou assistindo através do site ali da Igreja Pentecostal Curas Divina, amém? Ali o nosso pastor, ali de Piracicaba, pastor, estaremos logo dando glória com o Senhor ali. Nos passa o endereço certinho,
divulga o endereço certinho, para que eu possa colocar aqui um guia para a gente chegar até aí, amém? Deus abençoe a sua vida aí, pastor de Piracicaba. Deus abençoe a sua vida, irmão Geraldo, Mancina. Vamos dar continuidade? Então Jesus fala para aquele jovem: vende tudo que você tem, tudo, e segue, me acompanha, venha ser um dos discípulos, venha ser um que vai entender o Evangelho. O jovem abaixa a cabeça, ele se entristeceu naquele momento, baixou a cabeça, e ali ele virou as costas para Jesus e foi embora. E Jesus continuou a sua caminhada. Podemos perceber nesse momento que Jesus, ele não abandona ninguém. Ali nós vemos mais um que abandonou a Jesus. Trocou as riquezas deste mundo por Jesus. Isso dá para a gente voltar naquela passagem, nós vamos entrar nela logo, o homem rico de Lázaro, né? Isso fica para outra vez. E saiu triste. E Jesus falou dessa maneira para os seus discípulos, para aqueles que estavam lhe seguindo. E o jovem estava com o seu coração todinho na riqueza, nos bens, e estava deixando em segundo lugar a Jesus Cristo. Não, Jesus não fala de maneira nenhuma, que nós vamos ver, que é proibido ter dinheiro, proibido ter as coisas materiais. Não, pelo contrário, nós vamos ver aqui. E ele fala para os seus discípulos: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Eu vou tentar traduzir um pouquinho mais. Como é difícil aquele que tem seu coração voltado ao dinheiro, às coisas desse mundo, aos bens materiais, entrar no reino do céu. Como é difícil, Jesus fala dessa maneira, como é difícil. É mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha. Vamos entender a história do camelo e o buraco de uma agulha? Irmãos, se nós lêssemos a Bíblia, que ela está escrita realmente, não entenderíamos quase nada dela. Por isso que é o Espírito Santo que nos conduz, nos revela e nos leva a entender o significado da palavra através do Espírito Santo. Hoje a nossa tradução, houve uma tradução dessa maneira: imaginamos um camelo, que é difícil até de ter um camelo aqui no Brasil, a não ser em zoológico ou em alguns lugares aí. Camelo, por que um camelo? Entrar num buraco de uma agulha? Não tem como, não tem. Aqui, para que nós venhamos entender o que é um camelo, o que é um buraco de uma agulha, eu vou lhe dizer. Naquela época, lá no deserto, essas coisas, eles tinham camelo como um animal de transporte no deserto. O camelo era mais resistente, passava mais tempo, com pouca comida, com pouca água. Só que tinha um problema. Quando eles chegavam na cidade, o camelo, ele não queria ficar do lado de fora, pois é muito frio à noite. De dia muito calor e à noite muito frio. E ele queria entrar dentro da casa, não tinha esse portão de grade, não tinha nada, era somente as casas com as portas ali. Muitos não tinham nem porta, era somente um desenho ali, era somente um desenho da porta, eles entravam por ali. Aqueles que tinham casa dentro das cidades, a cidade era cercada por muro e um portão que se fechava à noite, e as casas ali eram praticamente abertas. Então, meus irmãos, o camelo existia ali naquela cidade, o camelo verdade, o camelo que nós vemos. Só que a agulha, o que o escritor quis nos dizer aqui, a agulha, era a entrada da casa, que era um formato de uma agulha. Por que o formato de uma agulha, pastor? Porque se eles deixassem a casa normal, uma casa quadrada com entrada, os camelos entravam ali primeiro, e para tirar um camelo ali, olha,
era um sacrifício danado, às vezes tinha que tirar até morto, pois eles não saíam de maneira nenhuma. Muitos deles não queriam carregar peso, não queriam isso e aquilo. Era como dizemos aqui no Brasil, aqui, quando o burro empaca, atirar ele só pela misericórdia de Deus. Então é isso, agulha. Aí eles faziam as casas no formato de uma agulha. Por quê? O camelo não entrar, não conseguia entrar, não passar ali, só passar o homem. Mas o Senhor fala dessa maneira. Então, é como se mais fácil um camelo entrar ali. Não dava, era difícil, era praticamente impossível. Mas poderia entrar. Às vezes quebrava aqui, quebrava ali e entrava. Então Jesus fala dessa maneira. Mas para Deus nada é impossível, nada. Porque quando o homem ou a mulher reconhece que Deus está em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas não atrapalham dele de se aproximar, de se achegar diante de Deus. Pelo contrário, a riqueza, os bens que ele tem, faz ele se aproximar mais de Deus. Por quê? Ele começa a dar importância primeiro a Jesus Cristo. E quando ele vê as suas riquezas, os seus bens materiais, começa a se multiplicar de uma tal maneira que ele não sabe nem explicar. Então é isso, irmão. Em primeiro lugar, o Senhor quis dizer com essa passagem que nós devemos colocar o Senhor Jesus acima de todas as coisas, de obedecer o que Ele nos ensinou através da sua Bíblia Sagrada, entender o que Ele quer nos dizer através da palavra. Não é a minha opinião, não é o meu saber, não é nada disso, é através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é isto que o Senhor quis dizer. Irmãos, aquele que se desfizer de muitas coisas, esses herdarão o reino do céu. Mas aquele que começasse a pegar em muitas coisas deste mundo, infelizmente, vai viver o que esse mundo oferece, mas não vai ter a vida futura, a vindoura. Não pensa que é fácil, não é, já falei, é difícil. Por isso que ele fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui ele vai mais longe, ele fala que os primeiros serão os derradeiros serão os primeiros. Então não adianta você falar que tem 10, 20, 30, 40, 50 anos na presença do Senhor, se na verdade você não tem um dia na presença de Deus. Está frequentando, ouvindo, mas não está vivendo. Então procura viver, procura analisar, procura pensar direitinho. Bem, vamos dar continuidade, porque já passou o nosso tempo. Marcos 10, versículo 32 em diante, diz assim: o pedido dos filhos de Zebedeu. Iam caminhando, subindo para Jerusalém, e Jesus adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-nos atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condenarão à morte. E o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, cuspirão nele e matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E eles lhe disseram: que queres que vos faça? E eles lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nós assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e serei batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas
o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se com Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si, disse: sabeis os que julgam ser príncipe da gente delas, se assoreiam, e os grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Amém? Irmãos, só umas palavrinhas sobre os pedidos de João e sobre os pedidos do seu irmão, dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles chegam para Jesus e falam: Senhor, nós queremos lhe fazer um pedido. E qual? Nós queremos sentar um da sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus indaga dessa maneira: por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados no Espírito que eu sou batizado? Eles falam: podemos. E realmente podem, e realmente foram. O cálice que Jesus bebeu, para aqueles que não entendem nesta manhã, é aquele da cruz, aquele que foi perseguido, foi castigado, foi humilhado, foi cuspido e foi entregue à morte. E o Espírito é aquele que ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, João e Tiago também passaram pelas provas que Jesus passou. Irmãos, podemos ver que João e Tiago conseguiram vencer este mundo, como os outros discípulos, como os outros 9, que 11 conseguiram, um não. Então, aquele que resolve seguir a Jesus vai passar, vai ter que beber do mesmo cálice e vai ter que ser batizado do mesmo Espírito. Pastor, eu estou passando o que Jesus passou. Estou sendo caluniado, estou sendo afrontado, estou sendo apontado, estou sendo, maltratado, estou ficando doente, está acontecendo tudo bem. Eu creio, eu também estou passando por isso. E o mesmo Espírito? Será que você já recebeu o mesmo Espírito que os discípulos receberam para passar por tudo isso em silêncio, como ovelha? Será? Glória a Deus. Então, meus irmãos, para que nós possamos herdar o reino do céu, não o primeiro lugar, pois aqui o Senhor já fala que os primeiros lugares já está reservado. Devemos sim não criticar, não apontar, não extorquir, mas sermos servos um dos outros. Sermos servos. Nunca questionar quem está certo e está errado. O único que você pode questionar é você mesmo. E pedir para que Jesus mostre onde você está acertando e onde você está errando. Só assim herdaremos o reino do céu. Para encerrarmos, Marcos 10, passei do horário, versículo 46 diz assim: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que faça? E o cego disse: Mestre,
que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Irmãos, nessa mensagem vai ser bem rápida, porque nós vamos entrar nela novamente com mais tempo. Porque quando nós pegamos os 4 evangelhos, aqui nós, o evangelho de Marcos, de Mateus, Marcos, de Lucas e de João, tem muitas passagens parecidas. Em cada evangelho nós estamos dando ênfase ou falando um pouquinho mais de uma passagem. E essa do cego, Bartimeu, nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Mas eu só queria dizer neste momento, enquanto você estiver cego, enquanto vocês não estiverem enxergando, enquanto você não estiver vendo o Espírito Santo dentro de você, continua clamando, continua pedindo, continua implorando, continua desejoso. Não deixe ninguém te calar de maneira nenhuma. Continua, pois você está pedindo para a pessoa certa, você está clamando para a pessoa certa, que é o Senhor Jesus Cristo. Busca mais, pede mais, chore mais, continua. Quem sabe o Senhor ouve a sua ou a minha oração. Porque muitos pedem, vê que não recebe, desiste, mas aqui não. Nós vemos que o cego foi, pois a fé, cada vez que ele pedia, mais a fé dele aumentava. Cada vez que ele clamava, mais a fé dele aumentava. Cada vez que mandavam calar, mais a fé dele aumentava. Então pare de olhar. Não dê espaço para aqueles que estão falando ao contrário. Não dê brecha para quem estão apontando ao contrário. Não dê de maneira nenhuma. Para! Dê brecha somente para o Espírito Santo de Deus. E quem sabe um dia Deus venha ter misericórdia da minha vida e da sua, e derramar aquilo que nós mais buscamos, aquilo que nós mais pedimos. Amém? Irmãos, fico com essa mensagem nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Gostaria de fazer essa oração junto contigo nesse momento. Gostaria, você que pode dobrar o seu joelho, dobre. Você que pode fechar os seus olhos, feche. Você que pode nesta manhã curvar a sua cabeça, curva. Ou se não, eleve seus pensamentos até Deus. Pode ter certeza, em alguns momentos, você deixou esse mundo e entrou no mundo espiritual. Faça essa oração comigo, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te entrego nesta manhã, nosso irmão Geraldo, nossa irmã Cida, aquele povo da Jerusalém, curas divinas, ali de Piracicaba, de São Paulo, tudo quanto é lugar. Eu te entrego todos aqueles que assistiram esse vídeo, que vão assistir, Pai. Eu te entrego cada um em suas mãos, que nós venhamos ter a certeza que a nossa morada já está ali. E que o Senhor venha nos ajudar a conquistar a cada dia a pessoa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua quinta-feira grandemente, em nome de Jesus.